No coração do sertão cearense, existe uma região cercada por enormes formações rochosas, vales silenciosos e lendas transmitidas de geração em geração. Durante décadas, moradores de Quixadá afirmaram ter visto luzes misteriosas cruzando o céu, objetos metálicos que pareciam desafiar as leis da física e estranhas figuras observando pessoas durante a noite. Seriam apenas ilusões? Fenômenos naturais ainda pouco compreendidos? Ou haveria algo realmente extraordinário acontecendo naquela região? Essas perguntas despertaram o interesse de um dos maiores pesquisadores da ufologia brasileira, Ademar José Gevaer. Conhecido por sua postura investigativa, Gevaer percorreu diversas partes do Brasil ouvindo testemunhas, analisando evidências e registrando relatos que, segundo ele, mereciam uma investigação séria. Em Quixadá, cada depoimento parecia aumentar ainda mais o mistério. Agricultores, vaqueiros e moradores descreviam acontecimentos semelhantes mesmo vivendo em locais diferentes e sem qualquer contato entre si. Hoje, vamos conhecer essas histórias, entender como elas foram investigadas e descobrir por que Quixadá continua sendo considerada por muitos pesquisadores uma das regiões mais intrigantes da ufologia brasileira. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Muito antes de Quixadá ganhar fama entre pesquisadores da ufologia, a região já era conhecida por sua paisagem comum. Enormes monolitos de granito se erguem sobre o sertão cearense, criando um cenário que impressiona qualquer visitante. Durante o dia, o calor intenso domina a paisagem, mas quando a noite chega, o silêncio toma conta da região. É justamente nesse período que muitos moradores afirmam ter observado fenômenos difíceis de explicar. Ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, começaram a surgir relatos sobre luzes intensas cruzando o céu em absoluto silêncio. Algumas testemunhas descreviam esferas luminosas que mudavam de direção instantaneamente, algo incomum para aeronaves convencionais. Outros moradores afirmavam que essas luzes permaneciam paradas durante vários minutos antes de desaparecerem em alta velocidade. No início, muitos acreditavam que fossem estrelas, meteoros ou até equipamentos militares, mas alguns relatos apresentavam detalhes que despertaram a curiosidade de pesquisadores. Foi nesse contexto que Quixadá passou a chamar a atenção de ufólogos brasileiros. Entre os pesquisadores que demonstraram interesse pelos relatos estava Ademar José Gevaer, fundador da revista UFO e um dos nomes mais conhecidos da ufologia brasileira. Gevaer defendia que qualquer relato deveria ser investigado diretamente no local, ouvindo testemunhas e analisando cuidadosamente cada detalhe. Em vez de aceitar histórias sem questionamentos, ele buscava comparar depoimentos, identificar contradições e procurar explicações convencionais antes de considerar a possibilidade de um fenômeno realmente incomum. Durante suas visitas ao Ceará, Gevaer conversou com agricultores, vaqueiros, comerciantes e moradores antigos da região. Muitos deles jamais haviam aparecido em jornais ou programas de televisão. Eram pessoas simples, acostumadas à rotina do sertão, mas que afirmavam ter presenciado acontecimentos extraordinários. O que mais chamou a atenção do pesquisador foi a semelhança entre vários depoimentos. Mesmo sem conhecerem uns aos outros, diferentes testemunhas descreviam luzes de formato parecido, movimentos silenciosos e horários semelhantes de aparição. Essas coincidências motivaram novas entrevistas e investigações de campo.
Entre os relatos registrados estavam os de agricultores que trabalhavam antes do amanhecer. Alguns afirmavam ter visto objetos luminosos sobrevoando plantações. Outros relatavam esferas brilhantes pairando próximo às formações rochosas. Haviam também histórias de vaqueiros que percorriam longas distâncias durante a noite. Segundo seus depoimentos, algumas luzes pareciam acompanhar seus deslocamentos por vários minutos. Quando tentavam se aproximar, os objetos aceleravam rapidamente e desapareciam atrás das serras. Algumas testemunhas descreveram um silêncio absoluto. Não havia motores, não havia hélices, nem qualquer ruído semelhante ao de aviões conhecidos. Outras pessoas afirmavam sentir uma estranha sensação de calor ou arrepios enquanto observavam os fenômenos. Apesar desses relatos, nenhuma evidência física conclusiva foi encontrada durante as investigações. Esse detalhe sempre foi destacado pelo próprio Gevaer. Os testemunhos eram relevantes para a investigação, mas não constituíam prova definitiva da origem dos fenômenos. Era justamente essa ausência de respostas que mantinha o caso envolto em mistério. Determinado a compreender o que realmente acontecia em Quixadá, Ademar José Gevaer retornou várias vezes ao sertão cearense para conversar com novas testemunhas e comparar os relatos já coletados. Sua metodologia era simples, mas rigorosa. Ouvir cada pessoa separadamente, registrar datas, horários, condições climáticas e verificar se existiam explicações convencionais para cada ocorrência. Muitas vezes, os depoimentos apresentavam detalhes muito parecidos. As testemunhas descreviam objetos luminosos de formato arredondado ou oval, capazes de permanecer imóvel no céu por vários minutos. Em outros momentos, afirmavam que esses objetos aceleravam de forma repentina, desaparecendo em questão de segundos. Apesar das semelhanças, Gevaer evitava concluir imediatamente que se tratava de naves extraterrestres. Em suas investigações, ele procurava descartar primeiro hipóteses como planetas brilhantes, satélites, meteoros, balões, aeronaves e fenômenos atmosféricos. Ainda assim, alguns relatos pareciam sem uma explicação considerada satisfatória pelos pesquisadores. Com o passar dos anos, três interpretações principais passaram a disputar espaço. A primeira era a hipótese natural. Segundo ela, parte das luzes poderiam ser explicada por fenômenos atmosféricos, reflexos, meteoros, planetas muito brilhantes ou até ilusões de perspectiva causada pela paisagem peculiar de Quixadá. A segunda era a hipótese cética. Pesquisadores dessa linha argumentavam que memórias podem ser influenciadas pelo tempo, por expectativas ou por interpretações pessoais. Além disso, destacavam que relatos semelhantes não constituem por si só evidências de uma origem extraordinária. Por fim, havia a hipótese ufológica. Para muitos estudiosos do tema, alguns casos apresentavam características difíceis de conciliar com fenômenos conhecidos, especialmente os relatos envolvendo movimentos bruscos, mudanças instantâneas de direção e ausência de ruído. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi capaz de explicar todos os relatos de maneira conclusiva. Independentemente da origem dos fenômenos, Quixadá conquistou um lugar especial na história da ufologia brasileira. As investigações ajudaram a preservar depoimentos que talvez se perdessem com o tempo. Também despertaram o interesse de pesquisadores, jornalistas e curiosos que passaram a visitar a região em busca de novas informações. Para Ademar José Gevaer, ouvir as testemunhas com respeito era fundamental. Ele costumava afirmar que o papel do pesquisador não era confirmar crenças, mas investigar os fatos da forma mais cuidadosa possível. Essa postura contribuiu para que muitos moradores se sentissem à vontade para relatar experiências que durante anos haviam mantido em segredo por medo do ridículo. Décadas se passaram desde os primeiros relatos registrados em Quixadá. As gigantescas formações rochosas continuam dominando a paisagem do sertão.
enquanto novas histórias continuam surgindo entre os moradores. Seriam todos esses relatos resultado de fenômenos naturais ainda pouco compreendidos? Seriam interpretações equivocadas de eventos comuns? Ou haveria realmente algo desconhecido cruzando os céus daquela região? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. O que permanece é um conjunto de testemunhos, investigações e perguntas que continuam despertando a curiosidade de pesquisadores e entusiastas da ufologia. Talvez o maior legado de Quixadá não seja provar a existência de visitantes de outros mundos, mas lembrar que ainda existem fenômenos que desafiam nossa compreensão e incentivam a busca por respostas. Mas e você? O que acha? Os relatos investigados por Ademar José Gevaer representam apenas coincidências e interpretações humanas? Ou seriam indícios de um dos maiores mistérios ainda não explicado do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também gosta de explorar os grandes enigmas da humanidade.